Começa Pessoas de Valor hoje aqui na De Casa e hoje um programa pra lá de especial, porque hoje nós temos a co-apresentadora Renise Gomes. E aí, para quem conhece, já conhece a Renise Gomes, sabe que quando ela vem a gente também traz alguém super pra lá de especial. E aí, Renise, hoje eu vim até de terno por causa dessa convidada. Olha só, eu tô recebendo elogios aqui das duas e você sabe, faz tempo que eu não apresento programa de terno, né? Mas olha, eu tô aqui todo, né, paramentado, porque hoje a gente tem a Carol. Olha, a Carol falou pra mim, antes de começar o programa, falou, nossa, você emagreceu, você tá bem, tá pronto. Vai ser o melhor programa da minha vida. Tá bonito, tá de barba, emagreceu, tá de terno. Você é sinônimo de voluntariado, de terceiro setor, tal, faz um trabalho incrível. A gente tem já, né, falado um pouquinho sobre isso, porque para mim, quando eu falo de voluntariado, me conecta um pouquinho com essa questão da inteligência espiritual, de a gente estar com um propósito, de estar conectado com o outro, de poder ajudar os outros. Você vem de uma vida dedicada a isso. Me fala, realmente vale a pena fazer esse trabalho de dedicar uma vida inteira aos outros, a quem precisa de ajuda? Eu acho assim, para mim, eu acredito para quem faz, a gente vê a felicidade na pessoa que está sendo ajudada, mas o que vem de retorno para a gente é inigualável. Eu acredito que aí é que a gente cada vez mais quer ajudar, porque é um sentimento que volta muito, muito bom. E eu falo que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E é isso que eu sempre peço na minha vida, que sempre apareça algo que eu possa ajudar no que eu sou, né? Cada um ajuda de um jeito, né? Por exemplo, tem pessoas com o dinheiro, que também é importante. Contribui financeiramente, podemos contribuir com o nosso tempo, que também é muito valioso, contribuir com o que sabemos fazer de melhor, né? Com o nosso ofício e escutar alguém, porque hoje em dia, né, o mundo está todo mundo conectado e às vezes alguém quer falar, quer olho no olho, está tão difícil. Então, às vezes, isso também de você, às vezes, estar numa fila ou estar num lugar, aí a pessoa vem e você escutar o outro, né? A Carol é a Carol Bulhões, né, que eu admiro, uma amiga que eu aprendi a amar. Quanto mais eu convivo com ela, mais eu amo e admiro. E ela é exatamente isso, né? É aquela pessoa, onde ela está, ela vai ajudando. Você deu o exemplo da fila, né? Não é só o voluntariado formal de projetos que participam, mas aquilo faz parte da alma da pessoa, né? É como respirar e você a preocupação com o outro em ajudar onde eu posso servir. Parece que irradia, né? Não sei se é a energia ou aquilo que eu tenho um mantra, né? Então, às vezes, você está num lugar e às vezes tem pessoas que tem alguma aí... Então, eu lá, né, sem querer, você fez alguma coisa, ou você comentou uma história, comentou do que você faz, aí a pessoa gostou, acaba vindo ajudar no que você faz, né? Do voluntariado, o que eu acho muito bacana é isso que ela falou. Tem pessoas que têm um momento, né, trabalhava muito, família, vai aposentar. Tem gente que faz voluntariado a vida toda, né? Quem está nos ouvindo pode pensar, poxa, eu não estou fazendo, será que é a minha hora? Sua hora é agora, a gente tem falado tanto nesse tema, né? Porque parece que o mundo, quanto mais ele está assim, estressante, né? Tudo que você vê tão superficial, tanto... mais a gente quer esse contato, né, com o outro, a forma de você realmente entrar, trazer o outro para aquilo que às vezes é pouco para você, né, mas que vai fazer muita diferença, né? Como que você vê esse acolhimento das pessoas que chegam para se juntar aos projetos e a realizar esse trabalho de solidariedade, esse trabalho social, assim, como que é a tua percepção? Você sente que as pessoas que estão chegando, estão vindo com essa visão? Como trazer essa visão do que realmente é o trabalho social para
para fazer com que isso realmente aconteça dessa forma? O que eu faço, assim, que nem você falou, não é promover isso, eu faço para mim mesmo, para me sentir bem, e é o que eu digo, quem faz aparece, acaba aparecendo, mas isso é o de menos, eu quero para o bem-estar que a gente sente. E às vezes eu tenho amigas, eu vejo eu amealho muitas pessoas com o que eu faço, de ajudar nos projetos ou contribuir de alguma maneira. E às vezes eu falo assim, às vezes a gente vê alguém, né, depressiva, uma pessoa não está bem com a vida, aí eu chego e falo, gente, vamos fazer um voluntariado? Porque assim, às vezes você está naquele momento da tua vida que você acha que aquilo que está acontecendo com você é a pior coisa. E no fim, você entrando no universo do voluntariado, a gente vê que isso que a gente sente é tão pouquinho ou nada, que aí você, pronto, espantou aquilo. E eu já tive pessoas assim, amigas e que realmente até vieram com feedback, falaram assim, olha, Carol, se eu soubesse eu já tinha começado há mais tempo. Então eu falo, gente, quer curar a depressão, vai fazer um voluntariado. Eu até trago a Renise aí para esse papo, né, porque como coach também, lógico, eu trabalho algumas características, né, algumas competências, tal, que a gente desenvolve nas pessoas. E quando a gente vê no campo organizacional, por exemplo, essa coisa do trabalho solidário, trabalho voluntário, muitas vezes é cobrado até na seleção, né, de um profissional, tal, se ele desenvolve ou não desenvolve, vai ser a diferença às vezes entre contratar ou não. E tem muito a ver com essa percepção, né, do trabalho voluntário, essa percepção de pensar em equipe, pensar no outro, porque vamos combinar, né? Se a gente pensar, eu não faço trabalho solidário, eu não gosto de trabalho voluntário e tal, ok, então a gente está falando de uma pessoa egoísta. Sim. E eu não quero essa pessoa na minha equipe, sim, né? No mínimo isso. Por outro lado, uma pessoa que já faz um trabalho voluntário, eu fico imaginando, poxa, se essa pessoa já voluntariamente desenvolve algumas atividades, imagina eu remunerando essa pessoa dentro da organização. Com certeza vai ser um bom colaborador, né? Com certeza vai saber participar do trabalho em equipe, vai negociar de forma, no mínimo, ganha-ganha, né? Toda essa questão do lidar, né, com o outro de uma forma que é saudável para todo mundo, criando um ambiente aonde estiver, né? Aonde a pessoa está, ela sabe criar esse ambiente. Isso é muito visto hoje em dia em recrutamento e seleção, né? Quem participa de voluntariado. As empresas incentivam muito, né? A gente tem visto isso, né, nas organizações. Agora, voluntário é terapia, é terapêutico. Com certeza absoluta. A gente ganha muito mais, né, do que dá, com certeza absoluta. E a realidade, né, porque a nossa vida fica ali, meio que no nosso umbigo, né, nas relações que você tem, tudo. Quando você vai para um trabalho voluntário, é muito diferente da sua realidade, é muito diferente da sua vida, né? E ao tomar conhecimento daquilo, parece que tudo fica simples, né? Tudo fica mais fácil para você. Gente, aquela pessoa está passando aquilo, como é que eu consigo reclamar? Né? Se a minha situação financeira, familiar, emocional não está boa, mas olha as outras coisas, né? Olha o mundo, olha tudo aquilo que está passando, olha a situação que aquela pessoa viveu. Agora, Carol, eu queria trazer para você o universo também, falei do organizacional, mas também da gestão. Como fazer essa liga, né, do ponto de vista de gestão, de liderança, para fazer com que, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá que de repente é um assalariado, e aqui eu não estou no sentido de diminuir essas pessoas, ao contrário, são pessoas extremamente importantes para a coisa funcionar, manter essas pessoas motivadas que de repente estão lá por causa das suas habilidades ou das suas competências profissionais. Então, Ari, eu na minha concepção, eu acho assim, a pessoa que que trabalha remunerada e tendo outros ali que são os voluntários, eu acredito que tudo tem a sua hora. Eu acho que o contagiar, o exemplo, tudo que a pessoa vai começando a ver no outro, no voluntário, isso eu vejo assim em situações que eu já me deparei. Eles vão ficando encantados e às vezes até fala, poxa vida, você está sempre sorrindo, assim, porque eu sou feliz, a vida, que nem você falou anteriormente, eu só tenho que ser grato.
pela minha saúde, pela minha família, por tudo que eu recebi até então, eu acho que eu tenho que cada vez mais procurar para ser grata. Então, isso desperta no que não é ainda o voluntário, que não vai receber nada, de ver como a pessoa se transforma. Na verdade, acaba sendo uma troca, assim, porque o funcionário, ele aprende um pouco com aquele voluntário, nessa energia, nessa coisa de, poxa, pensar, pô, tem uma pessoa que está aqui, que não ganha nada, e eu estou ganhando, e de repente não estou fazendo aquilo. E não, a gente não está tão tá feliz. E essa troca, eu tenho certeza. Um enriquece o outro. E o que eu acho importante no funcionário, naquele que é remunerado, é desenvolver o propósito, né? Qualquer funcionário de uma instituição, às vezes na correria do dia a dia, ele tem a família dele, ele tem os problemas dele e querendo ou não, os ambientes às vezes são muito pesados, né? Se você trabalha numa instituição com crianças deficientes, com, né, situações assim, e você está todos os dias por muitas horas, né, isso gera toda a questão da saúde mental do próprio funcionário. Então, é preciso ter cuidado com isso e é preciso também desenvolver o propósito dentro dele, né, para que ele enxergue além da profissão, além do salário, que ele enxergue o que está por trás e o que ele pode fazer, que é o que faz contaminando com o voluntário. E eu vejo que às vezes, assim, treinar os funcionários do terceiro setor tem que ser mais treinados e tem que treinar mais, às vezes, do que numa organização. Porque, às vezes, numa organização, por exemplo, pegar uma empresa, uma indústria, e aí você tem um modus operandi ali que, de certa forma, já se encaixa pela própria operação. E na instituição, é o tempo inteiro o campo das exceções. E quando você fala, olha, aqui é a regularidade, aí, ok, só que assim, e as exceções? E aí o tempo inteiro com exceções, né? Porque aí de repente são, como ela falou, crianças especiais ou pessoas com necessidades, porque às vezes a gente pensa, poxa, a pessoa tem uma necessidade física, por exemplo, é um cadeirante, aí tem que ter toda uma peculiaridade para atender essa pessoa, ok, mas também tem aquela pessoa que está com, por exemplo, com fome, que está lá precisando de um prato de comida e de repente esse prato de comida que você vai oferecer tem que ser dado com carinho, com compaixão e isso, o funcionário, né? Vamos pensar assim, o colaborador tem que ter uma aura muito boa, né, para entender esse processo todo, porque senão vira aquela coisa, poxa, que desgastante que é o meu emprego, né, eu trabalho lá na entidade, né, e é desgastante. E sabe o que? Uma coisa que eu percebo em instituições de um modo geral, se valoriza muito o voluntário, né, como ele não recebe salário... E aí você vai dar atenção ao voluntário, vai dar atenção ao atendido, ao cliente, à família dele, para que ele esteja no processo. E muitas vezes as instituições esquecem dos funcionários. Perfeito. Então isso é uma coisa que a gente tem observado e tem alertado e tem até trabalhado nesse sentido de valorizar o funcionário. Porque assim, vamos combinar, porque assim, a gente tem, quando a gente fala voluntariado, existem vários níveis de voluntariado, porque você tem voluntariado, no caso da Carol, você fala assim, Carol Bulhões em Santos, né, quem não conhece, né, todo mundo, tal, mas assim, de repente tem um outro lá, o Ari Brito, que é voluntário, que vai de vez em quando tem tempo, só para tentar pagar um pouco dos seus pecados, e aí fica aquela coisa, tanto a Carol como o Ari vão se deparar com aquele funcionário, Sim. E aí o funcionário tem que ter um faro, né, um sentido para entender que o tratamento com a Ari é diferente da Carol, porque de repente a Carol vai fazer a entidade crescer e vai adiante. E o Ari está lá, né, só para pagar os pecados, né? Então é uma coisa diferente mesmo, né? Eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque aí no segundo bloco eu venho com a pergunta de $1 milhão que a Carol já começa a gelar aqui, tá bom? A gente volta já já. Aqui dar um recadinho para você. Se por acaso você estiver precisando limpar a sua caixa d'água ou até a caixa de gordura mesmo, fazer alguma detetização, desratização, lembra, tem a Cortes e Companhia, que é nosso parceiro aqui no programa Pessoas de Valor, toda semana tá com a gente. Então fica aí a dica para que você aproveite, né? É só falar lá com o Rodrigo, com a equipe, que eles dão um atendimento super bacana. O WhatsApp tá aparecendo aí no seu vídeo, então eu vou deixar essa dica aí para você, tá bom? Cortes e Companhia, tanto limpeza como desratização, descupinização, tudo que você precisar
a Cortes está lá para ajudar vocês. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Com mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Estamos de volta com Pessoas de Valor e no intervalo vocês pensam que a gente vai beber água? Não, a conversa continua. A Carol já estava aqui, eu falei, vamos falar isso no ar, porque é muito importante. Mas você estava começando a falar que você já trabalhou também com atendimento ao público, traz isso aí para os nossos telespectadores, porque é a riqueza do programa. Tu gosta de lidar com pessoas, Sim, né? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre. Trabalhei com o público 22 anos. E não é fácil, né? Mas enfim, é passar por todas aquelas pessoas, às vezes até que por um motivo ou outro, às vezes não é nem querendo te machucar, né? Mas por algum problema que aconteceu na empresa que eu trabalhava, vem em cima de você, como se você fosse o culpado, né? Então, às vezes aquela pessoa, penso depois, será que essa pessoa está num mau momento da vida? E aí vem a gratidão. Eu estou bem, então só desejar a essa pessoa que ela fique em paz. Sempre tive esse... Uma coisa que eu vejo assim, né? Você falou de pessoas, né? Me vem esse pensamento da gestão de pessoas, né? E de liderança e tal. E assim, para mim, o trabalho voluntário, ele é uma oportunidade, né? De a gente também estar trabalhando as nossas competências relacionadas ao outro. Né? Aí vem a empatia, né? E aí trabalhar esses comportamentos relacionados à inteligência emocional, né, Rê? Exatamente. Aí vem esse lado que eu digo, né? Que às vezes a pessoa não preparada, ela vai achar que aquilo é com ela, que a pessoa, né? Aí já fica chateada, já não quer mais dar continuidade. Mas eu acho assim, com isso que a gente vai crescendo, né? Cada vez mais na convivência com o ser humano. Isso me lembrou uma coisa que aí não é falando de voluntariado, mas falando de atender pessoas, né? Eu me lembro que quando eu fui gerente em São Vicente, na época só tinha uma agência, a agência ficava lotada, né? Então, todos os tipos de problema que você não sabe o que a pessoa traz. E é interessantíssima aquela história do rapport, né? Você leva a pessoa para onde você quer. O que acontece? A pessoa chega lá gritando, ela está com um problema na conta dela que não resolve, e ela grita. E aí eu já sabia, já vi aquilo lá, eu vou e encosto na pessoa. E eu começo a falando baixo, educadamente, olhando para ela e falando baixo, a pessoa gritando. Ou a pessoa se toca e... desculpe, vai, né? Ou alguém do lado vai e fala, você não está vendo que você está sendo mal educado com a moça e tal, papapá. É insuportável a situação de um gritando e o outro sendo educado e falando baixo. Então você traz a pessoa para você. Por isso é que... E ao mesmo tempo você aprende, né? Porque talvez essa experiência, né? Se a gente pensar essa tua experiência, né? O quanto você não aprende quando chega um cliente gritando e o como vai converter essa raiva em compaixão e em compreensão. Sim. E aí no trabalho voluntário, né, que aí é essa coisa de como falar com as pessoas em situações difíceis. E aí acho que é o grande barato ali, né, de você fazer o trabalho voluntário, e eu sinto muito quando eu converso com os voluntários, é esse lado de quanto você dá
e quanto você recebe, que a Renise mesmo já falou isso, né? Quer dizer, vida, né? A gente acaba aprendendo tantas coisas que de repente a gente não vai aprender num ambiente tóxico do escritório ou num ambiente saudável da família, porque são ambientes completamente diferentes, né? Totalmente. E que isso isso que vem de não tão bom de certas pessoas, não te desestimule, né? Que você saiba, né? Tenha essa compreensão. E eu vejo isso onde eu atuo, principalmente o projeto Menina Mãe, que são adolescentes grávidas, e ali você vê toda uma realidade, né, diferente da nossa, né? Nesse caso, particularmente desse projeto, né, eu fico imaginando assim, como que trabalha o julgamento, né? Porque a gente tende a olhar, quando a gente vê na mídia, a menina de 11 anos teve um filho, a juíza, não sei o quê. Aí você vai olhar os bastidores daquilo e aí você está julgando a menina, está julgando a família, está julgando a juíza, está julgando tudo, sem entender o que está acontecendo. A gente julga as pessoas pelos títulos das notícias. E esse projeto foi assim também, quando eu aposentei, aí eu ia lá fazer a acupuntura. Disse, Carol, vamos fazer alguma coisa lá ela trabalhava na época no Departamento de Ações Comunitárias, lá da PM, né? Hoje, a Associação Paulista de Medicina, ali na Costa. O projeto funciona ali dentro? Dentro da Associação Paulista. Era a Associação dos Médicos, né? Aí agora é a Associação Paulista de Medicina. Lá nós funcionamos hoje, já passaram acho que quase umas 400 meninas desde que começamos, porque é um projeto que eu falo que é do meu coração e ali a gente trata a adolescência. O objetivo maior é que a adolescente ela não reincida numa segunda gravidez, ainda na adolescência. Então elas entram no projeto grávidas, não importa a que mês, mas tem que ter até 19 anos. E ali elas ficam 6 meses, até que aí nasce o nenê, fica até o nenê fazer 6 meses. E ali tem todo um trabalho que foi até aprovado na época, quando a doutora Lourdes quis implementar isso para a gente ajudar alguém, né? Ela queria alguma coisa que ajudasse. E aí a gente vê retornos maravilhosos. Cada turma, cada grupo é um grupo. E ali temos as oficinas, oficina das emoções, oficina de artesanato, oficina de culinária, que é a minha, que eu adoro, essa é a minha área. Aí elas veem na gente aquele amor que elas se abrem, né? E a gente acaba no meio da oficina passando valores, que eu acho que a gente tem hoje, eu acho que tem que passar os valores para os jovens, para adolescentes, que nem pelo menos que elas criem as crianças dela, que não a sociedade. Sim. E você vê muito retorno bom. A gente fala muito em constelações, né? Essa coisa de quebrar, né, um ciclo, porque de repente assim, ela passou por aquilo, talvez porque ela já reproduza seus pais, e ela tem a chance, a oportunidade de aprender para não fazer, né, dar sequência naquilo. Justamente, que ali cada caso é um caso, né, porque todo mundo sabe como engravida, né, mas ali cada uma tem uma história, uma da mãe, da avó, tudo já começou cedo, outra que achou que logo já não ia engravidar, mas enfim. Mas você vê, isso é que nos dá vontade cada vez mais de atuar. É o progresso, que depois a gente faz um feedback com elas. Muitas, a gente até tem assistente social, que muitas não registram o nome do pai, do menino pai. Então tem que registrar, né? Porque a gente não sabe, futuramente a criança tem direito ao que o pai será. Eu vejo assim, bem devagarzinho, uma mudança de valores. Até você comentou lá atrás... Antes a pessoa trabalhava tudo até naquele estilo e mais tarde ia fazer o voluntariado. Hoje eu já vejo jovens até em faculdade já querendo voluntariar. Isso eu fico muito feliz. Agora eu fui bonzinho com ela, porque eu deixei a pergunta de $1 milhão para o final, né? A Renise já estava assim, ele não vai fazer a pergunta de $1 milhão. É uma pergunta que eu sei que é difícil, porque, claro, a gente já falou aqui sobre as várias competências, várias coisas que a gente trabalha ao fazer um trabalho voluntário, quanto social é importante e tal, mas para Carol Bulhões, qual foi o maior aprendizado nesses anos todos? Olha, pergunta... Olha, eu acho que
a gente vai aprendendo, vai crescendo à medida que a gente vai entrando nesse mundo, né? E o que eu falaria? O maior aprendizado? Eu acho que a maior satisfação é do jeito que eu sou, e intuindo isso para o universo, que eu sempre peço cada vez que me mandem serviço para eu ajudar o próximo, é uma gratidão que eu me vejo aqui, nessa minha estadia aqui nesse planeta, podendo ajudar. Porque eu falo assim, daqui a pouco você desencarna e chega lá em cima, o que você fez com esses 80 anos que eu te dei aqui? Aí você olha assim, nada. Então, eu me sinto cada vez mais preenchida e é só gratidão. Quase se emocionou, hein? Ia tirar uma lágrima da Carol, né? Não, eu me emociono, porque não sei, eu vejo, às vezes até... Você me falando isso, me vem o sentimento de propósito, né, Rê? Assim, sabe, assim, o que eu aprendi? Aprendi um propósito, sabe? De a gente viver com um propósito. Né? Às vezes você tem até vontade, mas você não consegue, por algum motivo. E isso, acho que é tão dentro de mim que a coisa flui naturalmente. Você amealha pessoas. Também acho que falei do projeto meu, eu falei também o Rotary, né? Ela entra em todos os projetos do Rotary, não tem um. Rodinha nos pés. E há pouco também entrei na ASE, né? Que eram as Rosinhas da Santa Casa. Sim, aí fizemos um trabalho nas policlínicas, porque saíram da Santa Casa, mas aí junto, né? Foi na pandemia, a gente estivemos muito atuantes nas filas. Então é isso, eu vejo o povo, as pessoas, é isso que eu gosto. Renise, mais um Pessoas de Valor em alto nível, né? Valeu a pena eu ter colocado meu terno? Valeu a pena, sim, porque falamos de autorrealização, de propósito, de voluntariado. Uma vez uma pessoa me perguntou, fora das câmeras, claro, né? Me perguntou assim, nossa, mas por que pessoas de valor, né? Pessoas de valor que vão aparecer nesse programa não são autoridades, celebridades. São pessoas que fazem a sociedade funcionar e que muitas vezes elas não têm espaço na mídia para poder mostrar um pouquinho desse carinho, desse propósito que é tão importante. Então, o desenvolvimento humano não se trata de celebridades, né? E por isso que você está aqui, né, Carol? Porque assim, é realmente uma referência para todos nós, né? Então, eu tenho certeza que quem nos assiste conhece seu nome, né, e conhece seu trabalho. Então, assim, ter pessoas de valor na cidade, no país, né, no mundo, fazem muita diferença na vida de outras pessoas. E tudo que eu entro na minha vida, eu sempre faço com muito amor, com muita doação. Então eu entro para acontecer a coisa. Eu gosto da mão na massa. Essas duas têm rodinha nos pés, ainda bem que eu não trabalho tanto, assim, senão eu não ia aguentar, porque eu não tenho tanta disposição, já sou velhinho. Eu vou finalizar por aqui, porque a gente já estourou muito o editor, que vai se complicar para fechar esse programa, porque não tem o que cortar aqui nesse programa, mas na semana que vem a gente volta com mais Pessoas de Valor. Fica aí com a programação da Santa Cecília TV e não esqueça, trabalho voluntário é vida, tá bom? Um abraço.